Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um R0Cast, o melhor podcast médico do Brasil, onde trazemos conteúdo sobre residência médica, saúde mental e carreira, mas todo o conteúdo que você precisa saber para se diferenciar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e estou hoje com o meu querido professor, amigo, exemplo de pessoa e profissional, que hoje em dia é um dos professores aqui do grupo, mas começou lá atrás, sendo meu professor durante a graduação. Querido professor João Marcelo, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Vini, é um prazer estar aqui. Só não entrega a minha idade desse jeito, né, pô? Professor, eu queria contar um pouquinho sobre a sua história, porque é uma história bem bonita aí sobre a medicina, né? Da onde nasceu esse desejo de fazer medicina e depois da onde nasceu o desejo de fazer ginecologia e obstetrícia? Bom, eu sempre quis fazer medicina, desde criança falava para meus pais que queria ser médico, nunca me vi fazendo outra coisa e fui prestar medicina. Prestei muito cedo, entrei na faculdade com 16 para 17 anos e eu lembro que eu passei na FUVEST, minha última opção era a USP de Ribeirão Preto, eu passei. E aí eu fui fazer a matrícula com a minha mãe, a gente foi lá, ela dirigindo, a gente foi até Ribeirão Preto, e quando eu cheguei lá eu não quis fazer a matrícula, eu pedi só o remanejamento para São Paulo. Acho que era muito criança, não queria ficar longe de casa e tal, e aí eu lembro que meu pai no telefone brigando, falando, como não quer fazer a matrícula? Tem que fazer a matrícula, e eu acabei só fazendo o pedido de remanejamento, não fiz a matrícula. Fica meio que na lista de espera, só que para São Paulo. Isso, para se a lista rodar, aí eles recolocam nas outras faculdades. E você viajou, sua mãe deve ter ficado maluca. Puta da vida, né? 4 horas a gente lá no carro, e aí chegou lá, não quis, e aí levei o trote, né? Primeira vez que me cortaram o cabelo foi lá, voltei careca e não matriculado, né? E aí rodou e teve a segunda chamada e eu não passei, meu nome não apareceu. Nossa, daí meu pai, toda a família me enchendo o saco, falando, não, agora todas que você vai passar, você vai ser, eu vou fazer a sua matrícula, você nem vai poder ir lá, escolher e tal. E aí foi saiu o Mogi, ele fez a minha matrícula, Taubaté, ele fez minha matrícula que eu passei, e Santos. E aí acabei indo para Santos, estava uma semana na faculdade, eu cheguei na segunda-feira, estava recebendo trote, um trote bem pesado em lá Santos. É bem pesado. Muito pesado, a gente teve que nadar no esgoto, foi bem pesado mesmo. Mas e aí, mudou. Agora tá mais tranquilo, né? E aí, era uma quinta-feira, minha mãe apareceu lá, minha mãe, minha avó, meu tio. Em Santos. Todo mundo em Santos. Todo mundo aqui, né? Em comitiva. Eu falei, a gente veio só ver como que você tá, porque eu fiquei com meu avô, né? A gente tinha um apartamento e meu avô tava comigo aí lá. Você recebeu até melhor do que Ribeirão, porque sim, Santos era mais perto pra fazer bate-volta rapidinho, né? E aí eles chegaram e falaram que estavam querendo ver como eu tava instalado e tal. Aí minha mãe falou assim, então você tá gostando, você não quer voltar para São Paulo? Eu falei, não, tá tudo bem. Então tá bom, porque a Santa Casa saiu a lista da FUVEST e você ficou o primeiro da lista de espera. E te ligaram que já tinha vaga. Nossa, na hora eu levantei, fiz minha mala e voltamos. E aí eu comecei na Santa Casa. Mas assim. acho que eles queriam porque se você já tivesse bem adaptado para não ter que fazer essa transferência. Não, com certeza ela estava brincando, porque ela sabia que eu ia querer voltar para São Paulo, com certeza. E naquela época já era, assim, faculdade era caro ou não, professor? Já era, mas não tanto, assim. Algumas faculdades eram bem caras, né? A PUC, por exemplo, acho que sempre foi cara. PUC Sorocaba e PUCamp. PUCamp também. PUCamp eu acho que era mais cara. E aí, algumas faculdades tinham a mantenedora, então pagava muito pouco. Entendi. A Santa Casa era uma delas. Tinha. Pra você ter uma ideia, a matrícula hoje seria, acho que R$100. Era assim, bem barato, era muito barato. Então, assim, seu pai não ficou tão chateado de você não ter feito, por exemplo, o USP Ribeirão, que era pública, para ter feito Santa Casa Não, em porque casa. eu acho que o gasto ia até ser maior, porque ia ter moradia, alimentação, ia no final sair mais caro do que a Santa Casa, que a gente pagava muito pouco na Santa Casa. E já era uma instituição já de renome, né? Sim, todas as... Você era de qual turma, professor? Da 29ª. 29ª. Boa, legal. Professor, e aí... Onde que foi que despertou esse interesse em fazer GO naquela época? Então, quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa era de fazer pediatria. Eu achei que eu fosse fazer pediatria. Aí, durante a faculdade, eu vi que era bem complicado as mães, né, os acompanhantes das crianças, aquilo me incomodava. E quando eu passei no internato
Na hematopediatria eu vi que não queria aquilo, né? Aquelas crianças morrendo de linfoma, leucemia, aquilo me incomodou demais. Eu vi que eu tinha uma dificuldade grande de lidar com a morte, e aí eu comecei a ver muito a obstetrícia como uma solução. Falei, pô, é bem menos tragédia do que as outras especialidades. Então eu comecei a focar na GO, mas voltado para obstetrícia. E aí no internato eu balancei um pouquinho para fazer cirurgia, mas eu acabei optando pela GO porque, além de ser clínica, é uma cadeira cirúrgica, né? Uma cadeira mista. Então eu gostei muito de estar numa cadeira mista, como as pequenas, oftalmo, otorrino. Eu acho que a GO contempla essa possibilidade de a gente fazer clínica e também cirurgia. E aí eu estava fugindo, pensando, eu tenho obstetrícia, se eu não quiser lidar tanto com a morte, eu vou ficar mesmo na obstetrícia. E no final das contas acabei fazendo mastologia e vou te contar o porquê. E aí quando eu entrei na GO, eu resolvi ficar na Santa Casa, na residência, e a residência era dividida em 3 grupos, o A, B e C. E assim, todos faziam todas as especialidades, mas cada grupo era mais forte numa subespecialidade. O A era na laparoscopia, o B era na parte de pré-natal mesmo, de obstetrícia, e o C era a parte de oncologia pélvica e mastologia. Aí o chefe do departamento pegava os residentes e sorteavam. Eram 15 vagas, ficava 5 em cada grupo. E quando teve sorteio, eu caí no grupo C. Eu falei, não. Aí eu fui lá, pelo amor de Deus, eu tô fazendo GO justamente para fugir. Como que eu vou ficar no grupo mais forte da oncologia e tal? Não quero. O senhor precisa me trocar, por favor. Aí ele falou, não, mas todo mundo vai passar em tudo, não tem essa. Ele falou, não, mas eu sei que esse grupo é mais forte de onco. Não. Eu falei, não tem como mudar o sorteio, né? Já foi, vai ter que ficar. E eu fiquei, e acabei me apaixonando pela paciente oncológica, e no final das contas acabei fazendo a mastologia. Caramba. Mas aí depois você já evoluiu, amadureceu. Sim, já durante a residência não tinha esse problema mais de óbito e tal. Claro que na GO também é uma especialidade que você tem bem menos óbito se você não fizer a parte oncológica, né? Agora na parte oncológica, claro, vai ter muito, mas a paciente oncológica é uma paciente maravilhosa. Professor, eu tava lembrando aqui que antigamente tinham muito poucas especialidades, né? Antigamente não tinha essa gama toda de especialidades. E se eu não tô enganado, o GO da minha mãe que fez o parto, ele na verdade não era GO. Ele era cirurgião geral, se eu não me engano. Era muito comum, né? Certo. Antigamente o médico meio que... O cirurgião fazia tudo, né? O obstetra da minha mãe que fez o meu parto, ele é pai de um colega de turma meu. Ele se formou na mesma turma. Caramba, que coincidência. E ele tirava muito sarro, porque o pai dele é patologista. E ele fez o parto da minha mãe. Então, um patologista, na verdade, era um médico de família naquela época, né? Então, mas a especialidade dele era anatomia patológica. E ele que foi o obstetra da minha mãe. Mas ele clinicava. Sim, tinha consultório, como tudo. E aí a minha mãe era paciente dele, engravidou, e acabou fazendo pré-natal. Até... Hoje em dia, assim, é impensável você pensar, né? É possível você dominar o conhecimento de todas as especialidades. Você vai acabar não fazendo um bom trabalho. Bom, acho que a gente está entrando até em outro caminho, mas você se recorda dos livros serem menores, professor, ou não? Durante a medicina? Na época que você graduou e para hoje? Eu acho que não, Vini. O que eu acho é que a gente tinha livros maiores, mas não com a subespecialidade. Eles eram maiores porque eu tinha o capítulo da subespecialidade dentro. Então hoje na GO eu tenho um livro de infertilidade, um de mastologia, não. Era o livro tratado da ginecologia e obstetrícia que continha todas as subespecialidades. Mas é porque o conhecimento médico ele cresceu muito demais, nos últimos anos. Demais. Né? Ele duplica a cada 73 dias. Então eu lembro que meu pai é um tanto mais velho já que o senhor. Mas eu lembro que os livros do meu pai eram diferentes, assim, eram menores, assim, porque a medicina era mais limitada, não tinha tantas especialidades, o conhecimento era menor. E ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Na GO também, professor? Também. E é impossível hoje o GO conseguir dominar todas as subespecialidades. Ele pode ter um conhecimento bom de tudo, mas saber os detalhes, a evolução que há de novo, é impossível acompanhar, né? Tem que ter a subespecialidade. Professor, e para quem está ainda em processo de decisão, quais seriam os pontos que você vê que são pontos positivos e pontos negativos de você fazer ginecologia e obstetrícia? Então, o primeiro ponto, eu acho que da GO você tem um leque enorme de opções. Se você quer operar, você vai conseguir operar. Se você não quer operar, você vai ter uma subespecialidade para não operar. Se você não quer fazer oncologia, você não vai
precisar piscar na oncologia. Se você quiser ficar só na obstetrícia, você vai conseguir. Você tem uma... Só exame, dá para fazer só Você pode fazer medicina fetal, você só vai fazer como se fosse um radiologista. Então você tem uma gama, um leque de subespecialidades muito grande. Então, acho que a vantagem é que você, às vezes, você pode ir para algo um pouco mais generalista e decidir mais para frente, né? Exatamente. Porque, às vezes, tem essa indecisão, né? Que nem o estudante em geral que está fazendo, putz, não sei o que escolher, vou para medicina. Aí, dentro da medicina, tem um leque gigante. Aí, você vai para GO, ainda tem mais outro leque, né? Isso, eu acho que você pode ficar numa das grandes cadeiras e dentro dessa grande cadeira, aí depois você pode pensar no que você quer fazer. E você conseguiria falar algum ponto negativo, alguma coisa que assim, não é para todo mundo, que tem que ter perfil? Então, eu acho que um ponto negativo da GO, na minha opinião agora, é que você vai ter que dar muito plantão durante a GO. Né? E é um plantão pesado. Durante a residência. Durante a residência. Então você vai ter que fazer GO, não tem como você passar, não quero plantão, não quero grávida, não quero parto, não vou fazer esse plantão, não quero ficar acordando de madrugada, é impossível, né? E é um plantão que é puxado, não tem como você falar, esse plantão vai ser tranquilo, é sossegado, esse GO, tanto que esse de hospital. PS, quanto de enfermaria, né? Vai ser como. parto a noite inteira, né? Então, mas você acha que o ponto negativo seria durante a residência ser muito puxado? Sim, e eu vou te falar, Vini, olha, eu não dei nunca nenhum plantão sem ser de GO. E eu acho que se você tirar o plantão, se você não gosta do plantão, se você não gosta da obstetrícia, eu não vejo nada ruim dentro dessa especialidade. Nada. Eu acho que uma coisa que eu, durante a minha formação, não cogitei fazer GO, porque o pessoal fala muito da parte de obstetrícia, né? Tipo assim, você não consegue ter vida... Pô, se a mãe te ligar ali, você pode estar onde for, você não consegue viajar, você vai ter que ir atender. Em teoria, porque você entrou em trabalho de parto, você tem que ir lá socorrer, né? Sim. Tem essa vida aí, não tem jeito, né? Mas isso que eu falo, Vini, é só na residência. Então, por exemplo, eu optei pela mastologia. Eu fiz os 3 anos de ginecologia e obstetrícia, depois quando eu entrei na masto, eu não atendi mais grávida. Se eu quisesse, eu não faria mesmo mais pré-natal. Mas fora... Se eu quisesse, se você quisesse ficar sem dar plantão, eu conseguiria. Eu ficaria só atendendo no consultório e fazendo a mastologia. No consultório, para começar a atender só mastologia, demorou um pouco. Porque, assim, é uma especialidade de indicação. Nenhuma mulher acorda e fala, hoje eu quero passar no mastologista. Ela tem o ginecologista dela e ele que vai encaminhar para o mastologista. Então, para você fazer um consultório 100% de mastologia é muito difícil, mas 0% de obstetrícia é muito fácil, porque você vai fazer gineco, a paciente vai engravidar, você vai falar, infelizmente eu não faço pré-natal, encaminha para o colega. Então isso é muito comum. Então da obstetrícia a gente consegue se livrar, terminando a residência, mas na residência vai ter que encarar. Professor, a gente sabe que o cenário médico vem mudando ano após ano. Você que vivenciou outras fases, você que sempre foi professor e sempre viu recém-formados da residência, da faculdade. O que você vê do cenário atual, que vem mudando, né? Tanto para médico generalista quanto para especialista? E o que você acha que seriam habilidades ou características que eles podem utilizar para se diferenciar nesse mercado? Eu vou te falar que a maior dificuldade que a gente tem hoje é o plantão, né? Eu não dou plantão, mas eu sempre coordenei serviços de ginecologia e obstetrícia. Eu tinha uma facilidade, Vini, gigantesca de preencher minha escala de plantão. Gigantesca. Todo mundo que estava, a partir do R3, a maioria dos serviços libera plantonista. Durante o R1 e R2 não dá para dar plantão de GO. Então os residentes de ginecologia e obstetrícia acabavam dando plantão de clínica médica, né? De clínica. Ou dá na periferia também, né, professor? Mas não como GO. Não dá. GO não dá. R1 e R2 não tem como. No R3, alguns serviços, principalmente os de periferia, acabam aceitando como GO o residente do 3º ano. Então eu tinha muito fácil preenchimento de vaga de plantão. Hoje eu tenho dificuldade. Eu não consigo preencher. O meu R3 que termina, ele reluta para ele não quer dar plantão. Ele quer ficar na subespecialidade. Mas quer viver do quê? Ele quer ficar na subespecialidade fazendo consultório, ambulatório. Mas tem mercado tão fácil assim você entrar, você formou especialista, vai fazer seu ambulatório? Tá cada vez menor. Por isso que precisa ter a subespecialidade. Se já tá difícil a gente arrumar plantão para quem é especialista, imagine para quem não faz a residência.
Então, a minha principal informação e dica é essa: não percam tempo. Acabou a faculdade, já procura fazer a sua residência. Não fique deixando cada vez para, vou juntar dinheiro, não. O negócio é você terminar agora, que você está com o conhecimento fresco, fazer a sua residência, fazer a sua subespecialidade, para depois realmente cair na vida. Mas no caso, você acha que tá difícil de arrumar um plantonista? É um cenário um pouco inverso do que a gente imagina, né? Porque assim, eu acho que quem está se formando, ele está querendo fugir outra mentalidade do plantão, também, não é? A gente fala assim, é difícil usar esse termo, mas parece que ao longo dos anos, o estudante de medicina ele foi se tornando cada vez mais preguiçoso. E eu acho que é o perfil mesmo, tá tudo muito fácil. Poxa, na minha época eu ia fazer o trabalho, a gente tinha que se deslocar em biblioteca, levantar as coisas. Era mó trampo para fazer um trabalho. Pô, agora você tem tudo na tua mão. Você não precisa sair do lugar que você está sentado para levantar referência, nada. Então ficou muito mais cômodo. Eu acho que essa comodidade vai se aplicando para as outras áreas, não só para pesquisa. Eu acho que uma coisa que também tem, professor, é que antigamente o ser humano, de modo geral, e talvez o médico em especial, era totalmente workaholic. Sim. A maior parte, você conhecia algum médico que não era workaholic? Não existia. Sempre a gente colocava a profissão em primeiro lugar. Hoje assim, todo mundo está se colocando em primeiro lugar. Então eu acho que tem essa mudança, assim. Meu pai, assim, grande parte das vezes eu acordava, ele já não estava mais em casa, ia dormir, ele não tinha chegado. Então, assim, sempre saiu cedo e chegou muito tarde. Sim. E, pô, ele é ortopedista, quantas vezes eu estava jantando, ligava do hospital, ia direto para o hospital. Pra você ter uma ideia, logo que eu comecei a coordenar serviços de ginecologia, tinha briga para as pessoas pegarem os plantões de Natal e Ano Novo, que a remuneração é maior. E hoje eu fico suando para arrumar alguém, porque eles colocam a família. É maior. Continua sendo maior. E eles colocam a família em primeiro lugar. Não, quero estar com a minha família. E antigamente não, eles pensavam mais ali no trabalho, para depois pensar na família. Então, ao seu ver ali, na sua circunstância, ainda tem bastante plantão, de modo geral. Eu acho que para a pessoa que está bem formada, tem. Mas aí é a minha dúvida, né? Para esses que estão saindo subespecialistas, como é que está o mercado? Então, se você faz uma subespecialidade e você pensa em ficar só na subespecialidade, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a concorrência vai estar cada vez maior. Todo mundo querendo fazer só a subespecialidade. Então, se você começar com a ginecologia geral, aí eu acho que você vai se dar bem. Começa pela ginecologia geral e vai cativando o seu paciente. Legal. E aí você vai encontrar a sua subespecialidade dentro dessas pacientes. Não querer ser uma referência da subespecialidade. Como eu falei, a subespecialidade é sempre de indicação. A paciente não procura um subespecialista, ela vai procurar o gineco geral. E ele que vai direcionar a paciente. Professor, uma coisa que eu acho que as pessoas falam um pouco é sobre como você se diferenciar no mercado profissional. Você, como professor, assistente, chefe de serviço há muitos e muitos anos, como é que você consegue identificar e quando que você começa a olhar diferente para um residente? Então, assim, o que eu quero dizer? Grande parte das vezes, quem abre as portas são alguns chefes, assistentes, colegas que estão ali. E como que você consegue falar assim, putz, esse cara aqui, se eu tiver uma oportunidade legal, eu quero passar para ele? Eu acho que ainda é a dedicação, Vini. Como a gente falou, hoje em dia o residente também vai se colocar em primeiro lugar, não vai ser o trabalho em primeiro lugar, mas assim, tem residentes e residentes. Eu vou te dar um exemplo. A gineco é uma especialidade cirúrgica. Quando chega o horário do plantão, normalmente a pessoa vai ser substituída por outra, você tem que esperar o seu colega chegar para poder sair do plantão. Se você tem uma área cirúrgica, você pode estar operando uma paciente e você vai ter que trocar, porque chegou ao horário do plantão acabar. Tem residente que vai ficar até o final da cirurgia. Tem outro que não vê a hora do que está chegando para o plantão. Deu o horário ali, vai embora? Tira a luva e vai embora. Como que eu vou encaminhar essa criatura, mesmo que seja uma pessoa que é competente? Mas, pô, que vínculo que ela criou com o paciente? Nenhum. Então, eu acho que é pelas atitudes do dia a dia da residência que a gente consegue ver, pô, aquele cara dá para eu abrir a porta, aquele dá para eu confiar, aquele eu coloco a minha mãe, a minha irmã para ser atendida por ele. Eu acho que é assim que a gente consegue abrir as portas e ajudar o residente a trilhar o seu caminho. A pessoa que se destaca teoricamente também costuma ser um ponto de
de atenção assim, ou normalmente você acha que é mais a dedicação, Não, o esforço? tem que ter dedicação, mas tem que saber também, né? Lógico, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter uma habilidade boa, porque a gente está falando de uma área cirúrgica. Eu acho que é um conjunto, né? Legal. Mas aí, normalmente, o conhecimento, professor, você acha que a pessoa ela tem que ser proativa em mostrar que tem o conhecimento, ou tem que ser mais passiva ao momento que for questionado ela fala? Se ela for passiva, eu acho que ela não vai conseguir nem adquirir o conhecimento. Porque muitos serviços de GO, diferente da faculdade, você não vai ter o professor pegando na sua mão e te ensinando. Se você não mostrar o interesse de ir junto, você não acaba aprendendo. Então, eu acho que você já vê aí se a pessoa, além de ter a disponibilidade, ela vai atrás do conhecimento. Então, ela acaba mostrando que ela tem um interesse e aí você vai ver se ela tem o conhecimento ou não. Agora, se a pessoa ficar quieta, olhando o que está acontecendo, ela não vai conseguir nem mostrar se ela tem interesse e ela não vai conseguir mostrar se ela sabe, se ela já tem o conhecimento. Legal. Eu queria retomar aquele ponto que você falou da cirurgia, né, professor? Que às vezes o cara quer sair e deu o horário. Eu me recordo que eu estava durante o internato e putz, o internato na Santa era muito puxado. Aí eu tava nos plantões ali, e às vezes a gente pegava, eu acho que eu tava de 24 ou 36 na cirurgia, e aí chegou um cara lá pra suturar a cabeça. E aí, cara, era tipo assim, 6 e pouco da manhã, já doido pra ir embora. Na hora que o cara chegou, puta, e não dá pra ficar barrigando, é uma sacanagem, né? Então a gente começou a sutura e eu já doido ali pro cara vir me render. Aí o residente falou assim, ó, meu querido, você termina essa sutura aí, você não sai antes de acabar, não. E assim, era um rasgo gigante. Ia demorar pelo menos 1 hora com a habilidade que a gente tinha ali. E aí foi naquele momento que eu falei, putz, realmente, eu acho que a gente não pode levar a medicina só por profissão e assim, vou fazer o meu, vou embora. Bater o ponto aqui, vou embora. Não, cara. Eu acho que você ter isso durante a sua formação vai moldando o seu caráter, vai moldando ali o seu propósito como médico de entender que cara, você tá ali tendo um papel para cuidar do outro. Você não tá fazendo só a sua profissão. Se você quer ser só profissão por ganhar dinheiro, eu acho que a medicina não é o melhor caminho. É um comprometimento com o trabalho e com o próprio paciente, né? Poxa, o paciente confiou em você, né? Você vai largar ele no meio ali e ser substituído por outro, né? Então, independente se tá no privado, no SUS, em qualquer lugar, né? Eu acho que então foram pequenos ensinamentos assim que eu acho que me fizeram e mudaram a minha cabeça, né? Outro ensinamento que eu aprendi muito durante a residência, que foi um preceptor que me falou, ele falou o seguinte: você tem que entender que durante aqui o atendimento no SUS, o elo mais fraco é sempre o paciente. Cara, você pode estar ferrado, você pode estar virado de plantão, você pode estar puto da vida, o paciente pode ter te xingado. Cara, mas ele tá o elo mais fraco é o paciente, é o fragilizado. Ele tá doente ali. Então, ele não tá pensando, às vezes, de maneira mais racional. Então, você tem que ser o cara racional e entender que o elo fraco é o paciente, você que tem que tomar o controle da situação e dar o melhor suporte possível, né? Com certeza. Mas isso é difícil, porque às vezes a gente entra em alguns embates e assim, você tem que ter esses chamados de atenção. E o último ponto que o senhor levantou e eu quis instigar é aquele ditado que quem não é visto não é lembrado. Então, o que eu sinto é que às vezes tem muita gente boa, mas que fica ali meio passivo. Atraída, né? Se você não falar, se você não se expor, ser proativo, mostrar que você tem conhecimento, que você tem vontade. Às vezes o cara tem vontade, mas às vezes o cara fala, puta, eu não quero ficar aparecendo. Mas, cara, quem não é visto não é lembrado. Infelizmente, passa-se a residência ali, são vários residentes. E no final das contas, você vai ter que ver ali quem que é o cara que você, putz, esse cara é um cara diferente. Se tiver uma oportunidade, eu vou dar pra ele. E se você não tiver uma proatividade, principalmente em grandes residências, ninguém vai conseguir ver que ele ninguém é diferente. vai ver. Né? Então, por exemplo, eu sou assistente lá na USP. Cara, todo mundo é bom. Você nivelou por cima. Se você fizer o basal, já é o basal. Agora, para você fazer um pouco a mais, você tem que mostrar. Então, não que você também tem que ser o exibido, porque o chefe percebe, né? Aquele cara que é marrento, cara, isso daí não dá. Isso daí com certeza não vai ter chance. Mas aquele cara que faz com intenção, de bom grado tal, e faz de maneira proativa e consegue se comunicar, eu acho que isso daí faz muita diferença. Com certeza. Show. Professor, gosto de terminar aqui o episódio. A gente quis fazer um bate-papo mais rápido, mas eu acho que foi super produtivo. Com uma mensagem final.
vamos pensar aí, o senhor já participou de outros podcasts, mas o que você acha aí que seria legal passar para essa nova geração? Eu gosto de falar, Vini, sempre o que eu gostaria de ter ouvido, né? Quando eu estava terminando a faculdade, quando eu estava indo para a residência. Primeira coisa, não pense em dinheiro. Eu acho que você tem que primeiro pensar no que você gosta de fazer. Porque a nossa profissão é bem pesada, né? Se a gente fizer alguma coisa que a gente realmente não ama, vai ser bem complicado. A gente não vai sentir prazer e não vai conseguir lucrar com isso. Então a primeira coisa é fazer o que você realmente gosta, o que você tem vontade. Frente a isso, foco e sempre pensar no paciente. Sempre o melhor para o paciente. Porque o melhor para o paciente vai ser o melhor para ele. Vai ser o melhor para a pessoa. E aí não vai ter erro. Com certeza ele vai brilhar nessa especialidade. Seja ela qual for. Professor, eu acho assim que essa dica é a dica da experiência. Só quem realmente tem bagagem para falar. E uma coisa que eu brinco com meus irmãos, né? Meu irmão do meio é cirurgião, ortopedista, tá super bem profissionalmente. E a gente sempre fala que a gente, como médico, a gente tem que tomar cuidado com o viés. Porque o cirurgião, ele tem o viés cirúrgico. Se você indicar e operar, em teoria você vai ganhar mais. Sim. Só que, cara, de novo, você entender que você é médico. Você não tá ali só para ganhar dinheiro. E se você visar primeiro o dinheiro, com certeza você não vai estar sendo o médico ideal para cuidar do seu paciente. Eu tive uma preceptora na residência e ela estava conversando, eu era R1 ainda, e aí ela chamou o R1, o R2 e o R3 do grupo inteiro, porque os R3 estavam dando muito plantão fora e estavam deixando o serviço na mão do R1 e do R2. E aí ela chamou os 3 anos, né, todos os R1, os R2 e R3, mas para dar chamada para os R3, né? Mas ela quis falar, dar um conselho. Ela falou, pessoal, não pensem no dinheiro agora. Pensem em fazer a coisa certa. Vocês se formando adequadamente, vocês criando uma bagagem, tratando direito o paciente e fazendo o que vocês gostam, o dinheiro vem. O dinheiro vem. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Se você fizer tudo certo, como tem que ser feito, ele vem. Então isso ficou gravado na minha cabeça e eu acho que eu nunca pensei no dinheiro, eu vou fazer isso pelo dinheiro, eu vou fazer isso pelo dinheiro. Eu sempre pensei no que eu gosto de fazer e no bem do paciente, o correto para o paciente. Eu acho que não precisa pensar no dinheiro em primeiro lugar. Mas essa mensagem é a mensagem, assim, super importante, mas é difícil, não sei, eu sinto que quando você fala isso, às vezes a pessoa meio que bloqueia ali, porque muita gente acaba fazendo medicina por prestígio, por dinheiro, e é difícil eles absorverem, acaba que também a rede social, todo mundo faz um desserviço, né, professor? Fica incentivando o consumismo. Você tem um estímulo para correr atrás do dinheiro, né? Fica mostrando ali que a vida só é boa com dinheiro, não que você não tenha, eu acho que você tem que ganhar de maneira honesta. Mas é entender ali o seu papel como médico. Então, realmente, essa dica eu acho que é crucial. Se você quer realmente ser bem-sucedido e ganhar muito dinheiro no final, no começo da carreira você não pode visar o dinheiro. Com certeza. Show? Obrigado, professor. Imagina. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente o papo. Eu gosto muito de encontrar o senhor, sabe? Para mim é uma enorme alegria. E vocês aí que estão assistindo, fiquem atentos aí aos próximos episódios. É uma excelente oportunidade de estar com uma pessoa que entende tanto aí, que já ensinou centenas e milhares de médicos. Obrigado, professor. Imagina, e até a próxima. Eu agradeço. Até.